Recentemente, o Comitê de Política Monetária, o nosso Copom, elevou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E uma das principais funções da taxa Selic é o controle da inflação. Mas aí você pode me perguntar, ok, Beca, tudo bem, entendi até aí, mas qual a relação da taxa Selic com as ações na Bolsa de Valores? E aí eu respondo para vocês, tem toda a relação. Por quê? Quando a taxa Selic está alta, o que é que acontece? Os investimentos em renda fixa, ou seja, Tesouro Direto, os CDBs, eles começam a ficar com taxas mais elevadas, se tornando mais atrativos. E aí o que acontece com o mercado de ações? Um movimento contrário, porque é exatamente nos momentos de queda da Selic onde o mercado aquece e as empresas geram mais lucros e as ações tendem a se beneficiar mais, já que ações nada mais é que você investindo em empresas. Logo, essa redução da taxa Selic impacta diretamente a economia, portanto, esses ajustes, além de ser importante, afeta também o comportamento de muitos investidores. Muitos deles, inclusive, ficam sem saber o que fazer nesses momentos. Mas calma, que nesse vídeo eu quero te mostrar 5 ações que estão pagando acima da nossa taxa Selic. Então, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo, mas antes, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos embora. Então vamos lá, pessoal, vai ser um jogo bem rápido, eu vou mostrar para vocês essas 5 ações e observar, dentre as mais de 200 empresas analisadas na plataforma Scanner na Bolsa, como é que essas 5 ações que estão pagando dividendos acima da taxa Selic atual se comportam no ranking de dividendos, observando margem de segurança de cada uma delas, também analisando essas empresas em relação aos seus pagamentos consistentes, baseado nos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos. Beleza? Então vamos lá. A primeira ação da nossa lista é a CEMIG, uma companhia de energia elétrica de código CMIG4. Nesse momento está custando R$ 11,30, está operando com seu PL abaixo de 6 vezes, um PVP de 1,21, vem trazendo variação positiva acima de 32% nos últimos 12 meses e está com seu dividend yield nesses últimos 12 meses de 16,20%. E aqui eu já coloco o primeiro ponto de alerta, principalmente a investidor iniciante. Nunca, em hipótese nenhuma, compre uma ação observando apenas um único indicador, como por exemplo esse dividend yield, até porque esses rendimentos eles refletem os últimos 12 meses. Muito além e muito mais importante que esse valor que aparece bem aqui na frente é observar o histórico desse indicador nos últimos 5 ou 10 anos. Outro ponto também importante é o seguinte, muito além de dividend yield, observem 3 indicadores, no mínimo, assim que olhar uma empresa. O primeiro deles é o lucro, ok? O segundo indicador é o ROI. E o terceiro indicador, que também você precisa observar, é o payout da companhia. Beleza, pessoal? Todos eles a gente vai observar aqui nesse vídeo de forma direta ao ponto. Então vamos lá para o primeiro deles, que é olhar esse histórico de dividend yield nos últimos 5 ou 10 anos da companhia. Vamos observar agora. Chegando no maior histórico de dividendos da CEMIG, observem o seguinte, o dividend yield médio nos últimos 5 anos da empresa é 8,69%, um bom dividend yield acima dos 6% que preconiza Décio Bazin, onde, segundo ele, dentre vários critérios, uma empresa boa pagadora de dividendos deveria distribuir ao acionista no mínimo 6% de dividend yield. Quando a gente observa os dividendos pagos nesse histórico, em 2022, nós tivemos R$ 1,53, em 2023, R$ 1,29 e até agora, em 2024, R$ 1,23. Notem que, fora 2014, onde nós tivemos R$ 3,30 distribuídos, e 2015 até 2020, a empresa veio distribuindo menores dividendos, se a gente for fazer a comparação de 2021 até os últimos 12 meses. Comparando essa distribuição de
2015 até 2023, atualmente também nós temos o maior dividend yield de todos esses anos, um ponto positivo em relação ao histórico de dividendos da CEMIG. O próximo indicador que a gente vai observar é o payout. Nesse momento, o payout da CEMIG está em 73,10%. Para quem não sabe, esse indicador, ele mede quanto do lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas em forma de proventos. Se a gente ainda olhar esse histórico dos indicadores, a média de distribuição da empresa é 44,73% e atualmente nós estamos com um payout bem acima dessa média histórica. Além disso, atualmente estamos com payout acima da média da empresa e também acima da média do setor. Um ponto também interessante a ser observado. Outra questão que eu também falei para vocês é em relação ao ROI da empresa, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido. Observa aqui comigo que atualmente o ROI da CEMIG é 22,35%, bem maior que a média da empresa, que é 19,98%, e também maior que a média do setor. Um retorno muito interessante se a gente observar todo esse contexto. Além disso, em relação a receitas e lucros, outro ponto que eu falei para vocês, é muito importante observarmos o lucro líquido da companhia. E aqui percebam que desde 2020 a CEMIG vem apresentando maior lucro líquido em comparação aos outros anos. Observando os próximos pagamentos de proventos da CEMIG, nós teremos no dia 31/12/2024 pagamento e também teremos no mês 6 de 2025 e no mês 12 do mesmo ano. E no radar de dividendos inteligente, a CEMIG tem a tendência de pagar em junho e dezembro. Logo, se eu for classificar a CEMIG pelo método RPL, que é o ROI, payout e lucro líquido, é uma empresa que bate 3 dos 3 critérios que nós observamos. Mas claro, pessoal, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros e também nós estamos falando em renda variável. Então, os critérios que nós observamos atualmente possa ser que daqui a algum tempo provavelmente não serão mais os mesmos. Por isso a importância de você sempre estar atualizado e observar as empresas que você coloca em carteira, ok? Então, bora lá. E a nossa próxima empresa da lista é a Vale, uma companhia extremamente cíclica. Então, presta muito atenção quando for colocar uma empresa dessa em carteira, porque há muita volatilidade, ok? Nesse momento, a Vale está custando R$ 60,58. Está com seu preço sobre o lucro abaixo de 6 vezes. O PVP 1,32. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 8,83%. Está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 11,83%. Observando o payout da Vale, nesse momento, estamos com payout de 67,39%, maior que a média da empresa, também maior que a média do setor. Quando a gente observa o ROI da companhia, notem que, nesse momento, a Vale está trazendo um retorno de 23,14%, enquanto a média da empresa é 28,19%, já a média do setor, notem, 5,56%. Por esse motivo, nós precisamos também observar, quando nós estudarmos indicadores fundamentalistas, sempre a média do setor. Observar como é que a ação se comporta em relação aos seus pares. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olhando o histórico de dividendos da Vale, o yield médio em 5 anos é 8,12%. E se a gente for observar os dividendos pagos, no ano de 2023, nós tivemos R$ 6,08 por ação. Em 2022, R$ 7,58. Em 2021, nós tivemos a maior distribuição de R$ 14,65. Olhando a questão de dividend yield, no ano de 2022, tivemos 8,53%. Em 2023, 7,87% e agora em 2024 nós estamos com esse yield atual maior comparando a 2022 e 2023. Além disso, no radar de dividendos inteligente, a data de pagamento da Vale costuma ser no mês de março e setembro.
observando receitas e lucros nos últimos 12 meses, nós observamos aumento de receita líquida e também aumento de lucro líquido, mesmo que em 2021, 2022 e 2023 notarmos queda nesses dois indicadores. Mas a empresa do setor de mineração, que depende de commodity, é muito impactada a diversos fatores macroeconômicos, inclusive a Vale é uma daquelas empresas que a gente precisa de um vídeo específico para ela, tá bom? Se você quiser, coloque aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo só sobre a Vale. Os pormenores da Vale e pontos de atenção. A nossa próxima ação da lista é a Petrobras, de código PETR4. Nesse momento, custando R$ 36,00, tem uma variação positiva acima de 22% nos últimos 12 meses, um PL abaixo de 6 vezes, um PVP de 1,20 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses, 17,26%. Além disso, a PETR4 tem um payout de 108,29%, tem um ROE de 21,51%. Na questão de histórico de dividendos, e aqui prestem atenção em relação a esse histórico que, quando a gente observa a Petrobras desde 2014, em vários anos, 2015, 16, 17 e 2020, a empresa não distribuiu dividendos. Em 2018 e 2019, também dividendos muito baixos, mas a partir de 2021, aí sim, a gente tem um aumento considerado de dividend yield. E aqui outro ponto também que eu quero que vocês observem. Olhando a Petri4 nos últimos 10 anos, nesse cenário mais panorâmico, nós conseguimos ver as dificuldades que a companhia enfrentou em determinados anos. Mas, se a gente observar os últimos 5 anos, foi quando essa distribuição e esse cenário começou a melhorar para o lado da Petrobras. Mas também outra ação que você precisa se atentar quando colocar em carteira. Olhando esses pagamentos da Petrobras, ainda teremos pagamentos nesse ano no mês 11, onde a Datacom já se encerrou. Entretanto, se você ainda quiser receber pagamento da Petri4, teremos o próximo pagamento em 2025, no mês 2 e no mês 3. E a Datacom ainda está em aberto até o dia 23/12 de 2024. Nesse radar de dividendos inteligente, a Petri4 tem uma tendência de pagar em maio, junho, agosto e dezembro. Olhando as receitas e lucros da Petri4, notem o seguinte: a partir de 2023 até agora, os últimos 12 meses, diminuição de receita líquida e diminuição de lucro líquido. Outra empresa que, apesar do seu dividend yield elevado, tem os seus riscos embutidos. Desde 2014 até 2020, por exemplo, nós tivemos alguns períodos de prejuízo que também foi exatamente aqui onde a companhia andou de lado. Beleza, pessoal? Mas, se a gente olhar a Petrobras com um olhar muito mais enxuto nos últimos 5 anos, será que a empresa veio trazendo aumento de lucratividade? Vamos observar exatamente no critério Buy and Hold. Perceba aqui o seguinte: tendo o olhar mais minucioso da Petri4 em relação ao seu crescimento, num critério Buy and Hold, notem que nessa questão de lucratividade, a empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Ponto positivo, também possui dívida menor que patrimônio, pagou dividendos acima de 5% nos últimos 5 anos, tem liquidez média diária acima de 2 milhões, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. O único ponto que ela não cumpre, que ela não passa nesse checklist, é nessa questão de uma empresa que nunca deu prejuízo no ano fiscal. No entanto, em todos os outros critérios, ela passa com louvor. E a nossa próxima ação da lista é a Copasa, de código CSMG3. Nesse momento, custando R$ 23,29. A Copasa é uma empresa de saneamento básico. Nesses últimos 12 meses, temos uma variação positiva de 45,90%. Está com seu PL abaixo de 7 vezes, o PVP de 1,13 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses de 15,57%. Além disso, o payout da
companhia é 107,60%, apresenta um ROI de 17,80% e aqui na questão de ROI, a média da empresa está em 13,24% de retorno e atualmente nós estamos com ROI bem acima que a sua média e também acima da média histórica da companhia, que é de 10,05%. Inclusive, a média do setor é 14,20%. A Copasa está com ROI bem interessante, ponto bem positivo. Ok? Vamos lá. Observando esse histórico de dividend yield nos últimos 10 anos, 2016 um pouco mais de 1%, 2017 foi melhorando, 2016 também. Aí em 2020 nós fomos para 17%, 2021 caiu, 2022 2,45%, mas quando a gente observa os últimos 5 anos, mesmo assim, com essa média de 8,47%, no ano de 2019 e 2022, a empresa pagou pouquíssimos dividendos. Por isso que eu coloco o ponto de alerta quando a gente fala sobre dividend yield, distribuição de dividendos. Porque uma empresa lucrativa, ela dá retorno. Apesar dessas oscilações de dividendos, uma companhia excelente. E até agora, em 2024, pagou R$ 2,40. No radar de dividendos inteligente, a data de pagamento para a Copasa costuma ser no mês de maio, junho, agosto e novembro. Na questão de receitas e lucros, percebam no gráfico a evolução da receita líquida da companhia e na questão de lucratividade, a Copasa também vem aumentando os seus lucros. No checklist Buy and Hold, ela é uma empresa que apresentou crescimento nos lucros e, além desse crescimento, é uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres. E a última empresa da nossa lista é a Semin Mineração, também uma empresa muito cíclica, nesse momento custando R$ 5,83 e o dividend yield de 18,18% nos últimos 12 meses. A empresa apresenta um ROI atual de 39,37%, onde a média da companhia já tem um ROI bom de 36,89%, em relação à comparação setorial, que a média do setor é 5,56%. Outro ponto é o payout, atualmente 61,10%, a média da empresa 64,67%. Quando a gente comparar o setor, percebam 28,40%. Olhando o histórico de dividendos da Semin 3, notem os menores meses de distribuição foi em 2021 e em 2023. Apesar de ser um dos menores em relação a esses 4 anos, uma distribuição em um yield bem interessante. E muitos investidores que compraram Semin aqui em 2022 apenas olhando o yield atual da companhia, quando a empresa foi para 9% em 2023, o que foi que esses investidores fizeram? Eles caíram fora da Semin 3, eles venderam as suas ações. Esse tipo de investidor é aquele Nutella, que não olha a empresa como um todo e pega apenas um indicador. Para mim, um dos maiores erros que se tem quando você vai comprar uma empresa é não olhar a questão risco-retorno, é não observar como é que a empresa ganha dinheiro, de onde é que vem a sua receita, como é a política de dividendos da companhia, dentre outros critérios, ok? Olhando o calendário de pagamentos da Semin, teremos em dezembro desse ano 3 pagamentos de proventos e a Datacom já se encerrou. Além disso, no radar de dividendos inteligente, o histórico de pagamentos da companhia se dá em maio, novembro e dezembro. Olhando receitas e lucros, a partir de 2022, nós observamos aumento de receita líquida e lucro líquido. Em relação a essa lucratividade, como eu falei para vocês, a Semin é uma empresa muito cíclica e depende de diversos fatores macroeconômicos. No checklist Buy and Hold, mesmo que nos últimos 5 anos ela não apresentou crescimento nos lucros, a empresa apresentou lucro nos últimos 5 anos. Agora, pessoal, olhando margem de segurança de cada uma dessas 5 empresas que eu apresentei para vocês aqui no vídeo, notem o seguinte: nesse ranking das mais de 200 empresas analisadas, a Petrobras, nesses 5,
fica em primeiro lugar. E no ranking geral, a Petrobras é número 2 do ranking. A CEMIG vem em segundo lugar e no ranking geral em sétimo. A Vale em terceiro lugar. A CEMIG em quarto lugar dentre essas 5. E a Copasa em último lugar dessas 5 ações. Vamos observar rapidinho a maior janela de tempo dessas 5 ações. Como elas se comportam em sua margem de segurança em relação a esse ranking. Primeiro, Petrobras. Nos últimos 5 anos, o preço teto da companhia é R$ 115,27 e a porcentagem desse yield médio distribuído nesses últimos 5 anos foi 19,10%. A Petrobras tem uma margem de segurança de 218,25%. A segunda ação da lista, a CEMIG, notem que o yield médio distribuído nos últimos 5 anos é 9,56%, o que bate o critério de Bazin, e o preço teto para a CEMIG Final 4 é R$ 18,02, tendo uma margem de segurança de 59,33%. Olhando também, pessoal, a Vale, notem o seguinte, a terceira ação, esse ranking boa pagadora de dividendos, tem uma margem de segurança nessa janela de 5 anos acima de 95%, o preço teto, de acordo com o Bazin, é R$ 118,28 e o yield médio distribuído nesses 5 anos 11,74%. Observando agora a CSN Mineração, a margem de segurança da companhia acima de 30% tem um preço teto de R$ 7,67 e o seu yield médio em 5 anos é 7,84%. A nossa última empresa da lista, não menos importante, a Copasa, uma margem de segurança de 24,37%, um preço teto de R$ 29,04 e tem uma distribuição média nesses últimos 5 anos de 7,46%. Ou seja, pessoal, essas 5 empresas na maior janela de tempo, todas elas têm boas margens de segurança, estão abaixo do seu preço teto, além de ter um bom histórico de distribuição de dividendos e porcentagem média dessa distribuição. Todavia, mesmo essas empresas pagando dividendos acima da nossa taxa Selic atual, jamais não cometa esse erro de iniciante de comprar uma ação observando apenas a sua distribuição nos últimos 12 meses. Nunca esqueça, muito além de distribuição de dividend yield, você precisa observar o RPL, além dos demais indicadores fundamentalistas e observar, bem importante isso, se cada uma dessas ações faz parte do seu perfil, da sua carteira de investimentos. Então, pessoal, muito obrigada para você que ficou comigo até o momento desse vídeo. Escreve aí nos comentários se você tem alguma dessas ações em carteira e qual delas você possui. Petrobras, CEMIG, Vale, CSN ou Copasa, qual delas? E também, para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. Eu sou um investidor inteligente. Coloca aí. Eu sou um investidor inteligente. Declara isso, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!